Eu vou fazer a Kemi no que é agora uma série, em que eu crio alguma coisa e falo sobre o que tá passando na minha cabeça e como eu pretendo resolver os problemas que aparecem no meio do caminho. Eu comecei com cilindros, é geralmente assim que eu faço personagens, porque se você simplifica a forma humana, a gente é um monte de tubo. Aí eu escolhi vértices diferentes para cada parte, quanto maior, mais vértices precisa, e eu comecei a colocar em cima da referência. Essa referência eu desenhei bem simplesinha, com base em outros modelos meus, e isso acabou dando alguns problemas que eu vou contar daqui a pouco. No braço e na perna, eu estiquei o cilindro antes de colocar as divisões. Isso deforma um pouco o cilindro, mas não importa muito, porque vai ter muita manipulação de vértice daqui pra frente, e é isso que realmente vai ditar os resultados. Continuei seguindo a referência, depois eu passei para a visão lateral e continuei seguindo. Eu ainda estava decidindo aonde eu ia focar. Eu comecei a fazer a bota, mas eu não gosto de fazer essa parte, então eu quis ver como ficaria a conexão do torso com a perna. Por eu ter escolhido uma quantidade aleatória de vértices para cada parte, não alinhou muito bem os vértices aqui, mas foi só arrastar um pouco que não deu muito problema. Eu gostei muito de como ficou a parte da frente. Já a parte de trás eu queria arredondar um pouco mais, então depois eu volto aqui. E o meu estilo de modelagem é no geral simples, com pouco vértice, mas quando eu quero deixar uma parte mais redonda ou colocar mais vértices, eu faço isso sem pensar muito. Eu não foco na quantidade de vértices que tem. Eu só, olho como um estilo mais do que como uma contagem. Eu copiei uma parte qualquer para começar a fazer o rosto, segui a referência na visão de frente, na visão lateral, e depois eu fiz o contorno da cabeça para começar a ter alguma ideia de como estava ficando, mas eu estava com preguiça de fazer o resto. É por isso que eu fico pulando de uma parte para outra. Bem depois, eu notei que a cabeça do desenho estava grande demais. Essa proporção funciona desse jeito, mas não acompanha a última personagem, e por isso eu diminuo depois. Eu quase sempre faço esses desenhos passando por cima de modelos antigos meus. Por isso que a cabeça ficou assim, porque o modelo que eu usei como base era assim. Eu ainda estava ainda com um pouco de medo de fazer essa parte da cabeça. Então, por exemplo, eu comecei a fazer o pescoço, aí eu abandonei. Aí eu comecei a fazer a jaqueta, mas aí eu também não terminei. E deu pra ver ali que eu excluí uma parte das costas, porque a personagem não vai existir completa dentro da jaqueta. E eu nem sabia como eu ia exatamente encaixar a jaqueta na personagem ainda. Eu ainda estava pensando em como eu ia fazer isso. Eu voltei pro rosto, fiz a lateral, que é muito importante, porque dita muito do formato que o rosto vai ter. Aí eu reduzi um pouco os vértices verticais do rosto e acho que ficou melhor assim, foi o suficiente para dar formato. Coloquei vértices horizontais para poder fazer o formato do nariz e a bochecha, que é onde eu concentro os detalhes do rosto. E aí eu voltei para a jaqueta, então tá dando para ver que tem muito pulo de uma parte para outra. Ativei o efeito espelho, para isso eu excluí a metade. E a opção que tem como usar para espelhar a modelagem sem usar esse modificador de espelho é essa, eu esqueci de mostrar no último vídeo. Completei a jaqueta um pouco, foi bem tranquilo. A parte que vai ser complicada é a parte da frente, porque é onde ela encaixa na personagem. Atrás é só a jaqueta solta, e eu ainda não sabia como eu ia encaixar. Eu até considerei dessa vez fazer a personagem inteira dentro da jaqueta, modelando o ombro, mas no fim ficou com partes faltando mesmo. Sobre o personagem não existir dentro da roupa, pode parecer que é um atalho, uma gambiarra, e que não é correto. Mas na verdade, embora tenha exceções, esse é o normal. Se você olha o modelo oficial dessa personagem, você também encontra partes faltando. Inclusive eles distorceram o braço e eu acho que foi para ajudar a encaixar dentro da jaqueta, evitando o risco de atravessar outros polígonos durante animações. Fiz alguns ajustes no rosto, tentando olhar de vários ângulos, e agora fazendo um pouco mais da jaqueta. Comecei colocando a linha no formato que eu queria para a gola e não segui muito o desenho, eu preferi olhar a arte original. E depois eu preenchi com faces entre a linha e a base da jaqueta. Coloquei um pouco mais de forma aqui, e não é coincidência que algumas partes estão ficando muito parecidas com a outra personagem. As duas são do mesmo jogo, adaptadas com o mesmo estilo, então é legal manter consistência nas decisões. Por exemplo, se uma tem alguns dedos colados, a outra também vai ter. Comecei a colocar a espessura na jaqueta, e eu não tinha certeza de como eu ia fazer isso, principalmente na parte da gola, porque tem muito detalhe, então poderia ficar excessivo. Agora eu arredondei essa parte, porque eu quero um pouco mais de forma, não precisava, estava bom o suficiente, mas eu queria colocar mais vértice. Sobre a organização dos vértices, não é que eu não ligo, mas eu acho que o formato final é muito mais importante do que qualquer organização.
E dá pra notar isso aqui. Você viu que eu não gastei muito tempo fazendo essa parte, eu só coloquei cilindros, conectei eles com faces, super simples, e independente disso, o formato ficou legal. Removi alguns vértices, eu faço isso um pouco mais depois, e mudei a espessura da perna para seguir a referência melhor. Antes, estava dando para ver um pouco o desenho sobrando em volta da modelagem. Para a mão, eu só peguei a da última personagem, porque era exatamente o que eu queria, então mais uma vez foi a exceção da criação completa. Aqui eu notei que o braço estava muito para frente, e isso causou uma postura muito estranha, mas foi só questão de seguir a referência também. Eu continuei seguindo o desenho, mas não tanto nessa parte da jaqueta, porque eu achei que estava alta demais. E separei o cabelo, deixei como um objeto separado, porque não vai ser simétrico, então eu não queria que tivesse o efeito espelho do corpo. Simetria é muito comum e facilita em tudo. Aqui, por exemplo, eu faço metade de um personagem e a outra metade tá pronta. E sobre separar o cabelo, não precisava ter feito com todo ele, poderia ser só a parte da frente e atrás manter simétrico, mas eu achei que assim ficaria mais claro o que tem simetria e o que não tem simetria. Eu não sabia exatamente como eu ia fazer essa divisão de mechas, não precisa dela, mas eu queria um corte no cabelo, igual eu fiz com outra personagem, para acompanhar o estilo. Então tentei algumas coisas diferentes e dá pra ver que eu não tava com certeza, só fui testando até gostar do resultado. Copiei uma parte qualquer para fazer as mechas da frente separadas, e eu não sabia onde colocar ainda, mas eu queria pelo menos uma ali feita. Ela tem duas na verdade, mas eu vou só copiar essa depois. Foi nesse momento que eu notei que a cabeça estava com o tamanho errado, comparado com a outra personagem, e arrumei o tamanho. Eu usei essa opção de imã para colar os vértices do cabelo de volta na cabeça. Mesmo sendo um objeto separado, é só usar essa opção. Voltei para a bota para melhorar um pouco ela, mas eu queria um formato bem simples, essa parte não vai ter foco, e aí eu tirei um tempo melhor para simplificar um pouco a personagem. Isso aqui é para mostrar que a quantidade de vértice pode ser qualquer uma. É só ir simplificando mais e mais, e ajustando o formato para permanecer com uma forma decente, mesmo tendo menos vértices. Eu fiz alguns detalhes e copiei uma parte do modelo para fazer a pulseira do outro lado, que também não vai ser simétrica, então igual o cabelo, virou um objeto separado. Copiei uma parte qualquer da personagem para fazer a orelha, e ela só vai existir de um lado, no outro o cabelo tampa, então não precisa existir. Comecei a fazer cortes na personagem para tornar possível passar a forma 3D para uma imagem 2D, mas dessa vez eu quero mostrar uma coisa diferente, que é como o mapeamento realmente funciona. Essas marcações separam o modelo em objetos menores, tipo soltos, e cada objeto menor tem um corte extra para poder abrir. Quando clica para mapear, é isso que acontece. Essas são as formas 2D geradas do 3D. Em resumo, para a personagem, é tipo transformar tudo em cilindros separados e com um corte para abrir esse cilindro. Eu marquei a parte interna da jaqueta, a parte de fora também dá para ver como um cilindro, e depois de fazer essas linhas, dá até para selecionar cada parte e fica como se fossem objetos separados dentro do mesmo objeto. Aqui eu retornei para dar um pouco mais de forma para ela, escapando um pouco da referência, mas eu queria uma separação mais clara entre coxa e torso, comparado com ser uma coisa só arredondada. E esse é o resultado do mapeamento. Na verdade é só um exemplo do que eu faço, que é essa reorganização. Tem como não fazer ela e deixar com a versão inicial, mas eu gosto de reorganizar por dois motivos. Primeiro, para poder saber o que é cada parte, onde elas estão, e porque eu reduzo o tamanho de partes que não importam e não vão ter detalhes. Apliquei a referência em um mapeamento diferente, usando ponto de vista, para usar como uma versão inicial da pintura, e já comecei a retocar, tirando os defeitos do desenho. Eu tentei pintar um pouco melhor dessa vez a referência, e eu poderia ter deixado sem as linhas. Eu fazia isso um tempo atrás, mas não é tão trabalhoso remover elas, e eu teria que retocar a pintura de qualquer forma, então tanto faz. Um resumo de como eu faço pintura, independente de usar desenho como base, eu escolho algumas cores, o que geralmente é difícil, decidir boas cores que combinam com a personagem, mas aqui dá para usar o design original. Eu até troco algumas cores, mas não muito. Para cada cor, eu escolho uma versão mais clara e uma versão mais escura para as sombras. E vendo o modelo 3D, dá para pensar na posição das sombras com maior facilidade. Entra tipo nos polígonos que apontam para baixo e nas áreas mais escondidas. Mas aí depois eu arredondo a sombra e troco o formato um pouco. Isso cria a ilusão de mais detalhe em uma modelagem que é simples.
e não é fácil saber o formato desses detalhes. Eu tenho dificuldade com isso, por exemplo, na barriga, por ser um pedaço grande só com pele, eu tentei vários formatos até ficar feliz com um. Pro rosto eu dediquei mais tempo do que pro resto, é uma parte muito importante, e eu achei que ficou legal na outra personagem, então precisava ficar legal aqui também. O que eu identifiquei como característica do rosto dela foi ser fino e com bico, e com olhos malvados, tipo em ângulo. Então testei inclinar o olho e a sobrancelha, talvez exagerei, mas gostei de como deu personalidade, comparado com um olho básico redondo. Pintei o cabelo, foi o que eu mais gostei de como ficou, testei algumas mechas, e aí, como eu disse, como eu pinto, coloquei uma variação escura da cor no polígono que aponta para baixo, nessa parte, e troquei o formato um pouco para dar a ilusão de detalhe. A orelha eu quase não pintei, e gostei de como ficou. A modelagem que está fazendo parecer que tem uma orelha ali, e não a pintura. Afinei mais o rosto porque eu achei que estava largo, coloquei um fundo para as mechas, dupliquei para fazer as 2 antenas que a personagem tem, fiz mais ajustes de proporção e fui pintar a bandeira. Eu não tentei fazer perfeito, nem tinha como, porque a de verdade nem é simétrica, mas eu não quis mudar isso na minha. E também só cores básicas, para a parte iluminada e para a parte não iluminada. Retoquei as linhas da perna e foi difícil entender elas nas imagens oficiais, porque nunca dava para ver todas ao mesmo tempo, mas ficou próximo o suficiente. Na jaqueta, parecido com a orelha, eu tentei pintar menos e deixar a forma 3D falar um pouco mais do que a pintura. Acho que combina mais com esse estilo e por isso eu removi essa iluminação mais clara. Nas pulseiras, eu fiz essas faixas retas claras, que são super simples e funcionam muito bem. Se você gostou de ouvir eu falando sobre a construção dela, me deixa sabendo. E considera compartilhar com alguém que você acha que gostaria de ver. Me fala também qual personagem que você acha que ficaria legal nesse estilo, que eu posso considerar fazer. E é isso. Até a próxima.